Olá, que bom contar com vocês novamente aqui no programa TV Pé de Figo, do canal VV8 da NET. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no portal pedefigo.com. Ele tem 32 anos, formado em Direito pela PUC Campinas, licenciatura em História pela Unesp de Franca e atualmente mestrado em Ensino de História pelo Profhistória, o núcleo da Unicamp. Nasceu em Campinas, mas viveu toda a sua vida em Valinhos até 2011, quando foi estudar História em Franca, onde viveu até o ano de 2015. De volta a Valinhos, foi professor substituto na Escola Estadual Maria Neiva e atualmente é professor da rede municipal na Escola Governador Franco Montoro e coordenador do Cursinho Popular Contexto. Cheio de planos para as próximas etapas, planeja terminar o mestrado em História, fazer doutorado na área de Educação, seguir na luta contra as desigualdades sociais e contra todas as formas de violência, preconceitos e discriminação. E casar-se em dezembro com o seu companheiro, João Roberto. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer é meu recebê-lo aqui. Como é que é ser professor hoje em dia? Porque se a gente já tinha indignação com a falta de consideração e valorização dos mestres, hoje, além disso, nós temos ameaças, violência, perseguição. É um clima muito difícil, né? Muito tenso por conta dessa situação. A gente já sente, na verdade, alguns reflexos, pelo menos na escola que eu trabalho e em contato com alguns colegas, tanto da rede pública quanto da rede privada. A gente tem percebido um certo clima de terror em relação aos professores que sempre defenderam pautas progressistas, né? De discussão sobre desigualdade, discussão sobre violências específicas, né? contra identidades, como, por exemplo, machismo, homofobia, a questão de orientação sexual ou identidade de gênero, né? Que é um tópico um pouco delicado para algumas pessoas, mas que é muito importante que se discuta, né? Então, existe muita ignorância por parte das pessoas em relação a esse assunto, e aí, então, isso gera um desconforto muito grande, as pessoas ouvem muita notícia falsa na internet e acabam achando que as crianças vão sair da escola todas, né, enfim, gostando das pessoas do mesmo sexo, ou meninas querendo brincar de boneca e coisas assim, né? E não é muito bem por aí. O que é grave e assustador é que nem é tanto por parte das autoridades ou direção da escola, mas também por parte de pais, né, da sociedade e às vezes até próprios alunos. Sim, exatamente. A gente tem sentido, na verdade, na própria equipe escolar, né, um certo distanciamento, muitas vezes, mas também o que é muito chocante mesmo perceber que muitos estudantes que não tinham essa atitude um pouco mais agressiva em relação a esses temas, com o passar da eleição, né, com a discussão e com os discursos muito odiosos, né, carregados de ódio, eles se sentiram como se estivessem empoderados mesmo para dizer e para falar quanto discordavam, mas não era uma discordância respeitosa, né? Muitas vezes a gente ficou sabendo de casos de ameaça, efetivamente, né, em relação à figura do professor, e que fez com que muitos de nós recuássemos, né, como se nós tivéssemos com medo mesmo, de fato, de tocar em determinados assuntos, né? Não há como pensar na atividade da educação, do ensino, sem liberdade, não é, Marcelo? Sim. Uma das questões primordiais, eu acho, né, para o trabalho do professor é que ele tem autonomia de trabalho, né? Então, é importante que a gente entenda que o professor ele deve ter essa autonomia, logicamente limitado ao currículo, limitado ao que é estabelecido pela escola ou pelos programas, mas que sempre tendo como foco que a formação tem que ser uma formação cidadã e com pluralidade de ideias, né? Então, muitas vezes a escola é onde o aluno vai ter um contato com ideias que são diferentes daqueles que ele está acostumado a ter. Então, isso é produtivo, isso é muito bom. Porque se você fica só num meio em que todo mundo pensa igual, o aluno ou estudante ele não vai conseguir se projetar ou ter ideias diferentes ou pensar um problema de uma forma diferente. Então, a partir do momento que ele tem esse contato com ideias novas, é importante para o crescimento dele.
ele não precisa necessariamente concordar com o que o professor está falando ou com o que o outro colega está falando. Ele pode, e como muitas vezes acontece, discordar mesmo. Sim. E é importante que se discorde com fundamento. Se ele não tem o fundamento daquilo que ele discorda, que ele procure esse fundamento. O professor pode orientar. Inclusive, muitos professores não veem problema nenhum em discordar, né? A opinião do professor não é a verdade absoluta. Então, inclusive, o professor pode ajudar esse aluno que discorda a procurar as fontes adequadas, Claro. né? Então, não é esse terror todo que as pessoas estão pensando, né? E é engraçado também porque quem tem essa ideia parte do pressuposto que o estudante, o jovem, é um imbecil, que não tem capacidade de discernimento, de avaliar uma realidade, não é? Exato. Isso é que, analisando o discurso, né, é isso que dá a entender, né? Parece que a gente está numa educação onde se pensava que o aluno era um vazio, e aí o professor ia lá e, na sua aula, transmitia o conhecimento para o estudante. Esse tipo de visão já não cabe mais, a gente sabe que quem dá aula, principalmente, sabe que não é mais assim que funciona. Então, os alunos, inclusive, muitas vezes têm as opiniões, já têm experiência, carga de experiência com eles, e cabe ao professor, então, se utilizar, entender essas experiências para construir o conhecimento junto com o estudante na sala de aula. Então, o verbo é outro já, né? Não é transmitir, é construir conhecimento. Então, já não é mais tão essa ideia de que da autoridade do professor, tudo isso, assim, não que ele não tenha que ter, ou não que ele não tem que ser respeitado, né? Não me entenda mal. Ele tem que ser respeitado, mas não só pelo fato dele ser professor, mas porque ele está ali na profissão dele, exercendo a sua função, fazendo com que o aluno tenha um pensamento crítico, fazendo com que ele pense sobre as possibilidades de carreira para ele, fazendo com que ele construa um conhecimento a respeito de qualquer disciplina que seja. Então ele deve ser respeitado por isso, né? Pelo conhecimento que ele carrega, pelo conhecimento que ele quer construir junto com o aluno, e não só pelo fato dele ser professor, né? Porque isso não é tanto, né? Você tem notícia se aqui na rede em Valinhos já há algum caso de intimidação ou ameaça? Já, fiquei sabendo em algumas escolas de pais que procuraram direção por conta do que foi tratado em sala de aula, né? Então, eles procuraram a direção para tentar descobrir o que estava acontecendo de fato, e foram abordagens agressivas, né, como tem sido no Brasil inteiro. Então, isso acaba prejudicando o trabalho do professor, porque a gente fica com medo, né? Nesse caso, especificamente, que eu fiquei sabendo, a direção tomou o lado do professor, e isso que é muito importante, Sim. né? Que a direção da escola, a coordenação da escola, a equipe pedagógica, que ela verifique de fato o que aconteceu e que, na medida do possível, tome o lado do professor. Entendi. Porque o nosso lado, né, que é do professor, a gente vai acabar sendo, sim, uma das primeiras vítimas aí dessa onda de conservadorismo que a gente tem visto por aí. Marcelo, você recentemente esteve na Câmara Municipal de Valinhos usando a tribuna livre, né, que é chamada, o espaço que é aberto à sociedade, para se manifestar a respeito do momento da educação. Como é que foi essa experiência lá, junto aos vereadores de Valinhos? Sim, eu tive o prazer de estar lá, né, ocupando um espaço, porque eu acho que nesse momento é importante ocupar os espaços para que a gente consiga falar e para mostrar que existem pensamentos diferentes, né? A experiência pessoal para mim foi muito boa, né, muito gratificante poder estar ali, mas foi eu me senti um pouco preocupado, né, ansioso e um pouco nervoso por conta da fala de alguns vereadores que misturaram algumas questões, né, política e religião, que misturaram alguns discursos do nosso futuro presidente com questões locais. Isso foi um pouco complicado porque mostrou muito do que eles estão dispostos a fazer e muito do que eles pensam, né? E que vai muito ao contrário do que a gente tem feito aqui na cidade com o trabalho que foi, na verdade, pelo qual eu fui chamado lá para falar, né? Que é o trabalho do cursinho popular. Então, foi muito importante pontuar, porque a minha fala, na verdade, foi depois dos vereadores. Então, para mim foi muito importante poder pontuar que existe pensamento diverso e pensamento plural na cidade, né? Para mostrar para eles que não é assim tão tranquilo, que não é um hegemônico, que o pensamento, o discurso de ódio, esse discurso intolerante, ele não é hegemônico na cidade e que a gente está disposto a fazer um contraponto, né? Sim. Então, disposto a lutar aí, né? Nem que seja na base do discurso,
na base do enfrentamento, ocupando os lugares públicos, é importante que a gente faça isso. E agora, para o futuro, o que o professor Marcelo vislumbra como que pode vir aí no ramo da educação no Brasil? A gente tem ficado bem apreensivo, na verdade, por conta de projetos que têm sido discutidos, inclusive, né, o Escola Sem Partido, que teve aí, foi para votação na noite de ontem, mas por conta de algumas manobras burocráticas acabou não indo para votação e ficou adiado para terça-feira que vem, da semana que vem. Então isso acaba sendo muito preocupante para o professor, né, porque nesse clima de terrorismo e de enfrentamento ao professor, se essa lei for aprovada, ela vai ser legitimada, né? Então, vai dar a entender de que essas pessoas que estão feito isso, pais, alunos, colegas, outros professores, inclusive, também, eles vão se sentir legitimados a continuar fazendo isso, né? E vai criar um clima de denuncismo, né? E principalmente na rede pública, né? O que eu acho um pouco mais grave. Na rede privada isso também já acontece. Tem alguns professores que já foram demitidos por conta disso, no Sistema S, no SESI, em Campinas, no professor de Geografia. Uma professora de um liceu em São Paulo também foi demitida. E aí teve também uma deputada federal, né, se eu não me engano, federal, que propôs uma campanha de denúncia. Catarina, né? Exato, né? Eu esqueci, o sobrenome é Campanholo, Ana Carolina Campanholo, se eu não me engano. Ela criou uma página, um grupo no WhatsApp, em que as pessoas poderiam denunciar os professores, vou abrir aspas aí, né, por doutrinação ideológica na escola. Então, o que de fato não acontece, quem vive a realidade, quem sabe a realidade com que o professor trabalha, sabe que isso é muito difícil de acontecer, né, por conta desses princípios que eu já falei, de não considerar o aluno como tábula rasa, o aluno tem a opinião dele, tem as experiências dele, e não é o professor que vai fazer isso mudar, né, a gente pode argumentar e propor ideias novas e tipos de pensamentos diferentes. Mas quem vai decidir que vai mudar ou não é o próprio estudante, né? Não é a gente. Isso aí, esse é o professor Marcelo, que nesse momento conturbado na atividade de professor, ainda desenvolve o trabalho de coordenador do Cursinho Popular Contexto. No próximo bloco nós vamos saber um pouco mais sobre essa história. Fique aí com a gente. De volta com o programa TV Pé de Figo, hoje com o professor de História, Marcelo Yoshida. Marcelo, como é que a gente pode entender, quem não é do ramo, o Enem substituiu o vestibular, ou ele substituiu em parte? Como é que funciona hoje a seleção do estudante para as universidades, principalmente as universidades públicas? Certo. O Enem, ele foi criado com o intuito de ser um exame nacional para o ensino médio, né, para avaliação do ensino médio. E conforme o tempo foi passando, criou-se a ideia, então, dele servir como porta de entrada, né, como vestibular para as universidades. Demorou um tempo até algumas universidades aceitarem o Enem como prova nacional, e cada ano que passou, ele foi aderindo mais e mais universidades, né, principalmente as federais. Então, hoje, grande parte, a maioria, posso dizer com muita segurança, que a maioria das federais se utiliza do sistema do Enem como forma de ingresso. Não são todas, tem algumas que ainda preferem ter o seu vestibular específico, mas a maior parte delas já adotou o Enem e continua, vai adotar esse ano ainda. E aí então o aluno presta a prova do Enem, que foi o final de semana e vai ser esse final de semana agora. E aí ele, no começo do ano que vem, ele se cadastra no SISU, que é o sistema de seleção do Enem, para as universidades federais principalmente. Quer dizer, ele faz antes a prova, Isso. depois com o resultado da prova dele, ele se cadastra no sistema que Exato. vai considerar a pontuação, etc. Isso, aí tem uma classificação, e aí nesse sistema o aluno pode verificar a classificação dele, se ele vai conseguir a vaga dele ou não. Inclusive ele pode mudar de opção durante a inscrição dele ali, que é um período aí de 5, 10, 15 dias, eu não lembro exatamente. E diante dessa realidade, vocês fundaram em Valinhos o Cursinho Popular Contexto. Isso, Não é? exatamente. Que é uma história muito interessante de preparação alternativa Isso, de estudantes para os vestibulares e o Enem. exatamente. Como é que tem sido essa experiência em Valinhos? Tem sido muito positiva, né? A gente fez, na verdade, um processo no ano de 2015, a gente começou as atividades em 2016,
mas a gente fez um processo em 2015 de estudo da população, de quantos alunos eram formados no ensino médio, com dados oficiais de sites de diretores de ensino, enfim. E a gente passou em algumas escolas, conversou com alguns professores para saber se teria demanda, né? Porque existem cursinhos, muitos cursinhos em Campinas, cursinho em Louveira, mas na cidade mesmo não existia. Então a gente percebeu que isso seria uma boa ideia, até porque muitos dos fundadores desse cursinho já partiram de alguma experiência, ou como estudante, ou como professor de cursinho popular, e a gente resolveu então trazer para a cidade. E aí a gente não atende muita gente, né? A gente atende 30 alunos por ano, então é muito restrito, mas é restrito propositalmente, né? Isso foi decidido na hora da montagem, porque a gente entende que 30 alunos é uma quantidade que a gente consegue conhecer o aluno, conhecer a realidade que ele vive, poder contribuir com ele de outras formas que não só o vestibular, né? Porque para a gente a ideia são duas ideias importantes, né? Dois objetivos muito importantes, que ele passe no vestibular, claro, mas que ele passe a pensar o vestibular, passe a pensar a universidade, passe a pensar a profissão futura dele de uma outra forma, Entendi. que muitas vezes não foi trabalhada no ensino médio. E são todos professores voluntários, não tem remuneração nenhuma. Não tem. Então, o nosso projeto... Quantos professores são hoje? A gente tem 7 professores. 7 professores. Porque alguns professores têm mais de uma disciplina. A gente tem 10 disciplinas no total, mas a gente tem um pouco menos porque alguns deles têm mais de uma. Então, são quase todas as disciplinas do ensino médio. A gente só não tem filosofia, mas que filosofia e sociologia acabam entrando numa disciplina nossa que chama ética e cidadania. Para a gente fazer as discussões de temas com fundamento sociológico e filosófico. Então, a gente trabalha com esses autores também. E nesses 3 anos de atividade, como foram os resultados, né? Muito positivo, né? Assim, muito... E como, na verdade, os cursinhos populares têm, na verdade, seria muito interessante que se fizesse um estudo sobre isso, porque existe muita aprovação. Então, no ano passado, a gente conseguiu, dos 30 alunos, a gente colocou 16 deles em universidade, sendo que desses 16, 10 em universidade pública. Então, isso acaba sendo mais aprovação do que alguns cursinhos privados. No que os estudantes pagam, assim, muitas vezes fortunas, para estudar, ainda mais pensando na realidade de Valinhos, né? Que pagam muito caro mesmo para conseguir ter acesso a essa universidade. Então, a gente consegue fazer, né, aí, no mínimo, no mesmo patamar, se não mais aprovação do que dessas grandes redes, assim, né? Pelo que eu entendi, a preparação do estudante vai além de simplesmente ter informação e conhecimento. É preciso desenvolver uma capacidade de crítica, de discernimento, de avaliação da realidade, né? Como é que o cursinho contexto, trata essa questão? Sim, então o nome contexto não é por acaso, né? Porque a gente entende que as informações, a história, a ciência produzida, ela tem um contexto, né, no qual ela surgiu, no qual uma informação é propagada, num determinado conhecimento quando ela é produzida. Então, a gente parte desse princípio. Então, se tudo tem um contexto, como olhar criticamente para uma informação, para um dado, para uma notícia de jornal? Então, é importante que se pense a criticidade, né? Para saber o que está por trás do discurso, aonde a pessoa queria chegar. Então, trabalhar com isso é muito importante. E associado a isso, a gente trabalha também com a questão da autonomia. Então, a gente faz algumas atividades que o aluno tem que preparar uma fala, tem que preparar a aula, é ele que tem que ir atrás do conteúdo. Assim, não todo, né? Os professores dão aula, efetivamente, né? Mas ele tem que preparar, ele tem que ir atrás dos exercícios, ele tem que resolver os exercícios. Então, criar uma autonomia que muitas vezes não existe na escola. Na escola é tudo muito tutorado, digamos assim, né? Os professores ficam cobrando né? E se não faz, manda recado na agenda, o que está certo, de fato, né? Mas não é esse o ambiente da universidade. Entendi. Então, muitas vezes, os alunos que saem do ensino médio e vão para a universidade, existe uma quebra muito grande, né? De não saber o que fazer, porque o professor, você pode entrar e sair das salas, você não tem sinal, pode soar um pouco risível o que eu estou falando, né? Mas é bem por aí mesmo, é um estranhamento muito grande. E aí, se o estudante não se atenta para estudar e ler o texto, né, no caso da história, por exemplo, para a aula seguinte, o professor vai dar a aula dele, se ele não entendeu, se ele não entendeu, assim, vai depender mais do próprio aluno do que, de fato, do professor. Você disse que o número é limitado ao número de 30. Como que é feita a seleção, né? Quem é o público do cursinho, o contexto?
Como é que funciona? A gente faz uma seleção porque a gente acredita que existe um público que a gente entende como sendo prioritário. Então, a gente faz uma entrevista, que vale 10 pontos, uma análise de renda... Uma entrevista... É uma entrevista para avaliar o perfil do aluno. A gente pergunta primeiro se ele quer fazer universidade, né? Porque muita gente acha que cursinho popular pode fazer para fazer concurso, por exemplo. E não é o nosso objetivo. Tem muita gente que procura a gente por conta disso, né? Para ter aula só de português e matemática, por exemplo, para concurso. Mas aí esse já tá fora, né? Porque o nosso foco é a universidade. Então, a gente faz essa entrevista para verificar o que ele tem de conhecimento, razoavelmente assim, não tem nenhuma resposta correta, mas a gente tenta avaliar um perfil. A partir disso, a gente faz uma análise de renda. A gente não tem uma assistente social para fazer, né, uma análise socioeconômica, porque isso seria prerrogativa do assistente social, então a gente não faz isso. Assim, uma entrevista, né, pensada para esse fim, até porque a gente não tem informação para isso. Então a gente faz uma análise de renda, pegando alguns dados de gastos e ganhos, né, de rendimento da família, e faz uma pontuação de acordo com uma tabela, de acordo com o salário mínimo. E aí a gente pega e também faz uma avaliação, uma prova, que é realizada em parceria com a Escola Maria Neiva. Então, eles sempre cedem um espaço para a gente, é uma parceria muito boa. Né? Eu agradeço a diretora Meires, a Daniela, a vice-diretora, a Aline, que está lá como coordenadora hoje, que sempre foram parceiras e sempre ajudaram a gente. Né? Então, e na composição dessas três, a gente tem uma contabilidade ali, sendo que a gente também tem uma ação afirmativa para alunos que estudam na escola pública. Porque a gente entende que o aluno de escola pública que precisa entrar na universidade que é pública. Né? Porque se ele já não teve condições de pagar o ensino fundamental e médio, que dirá o ensino superior, que é muito mais caro. Então, a gente pretende, a gente quer atender esse público. Né? Até hoje, a gente não teve nenhum aluno de escola particular do SESI, mas todos os alunos do SESI que a gente teve foram com bolsa, ou de 50% ou 100%, certo. E a maior parte é de escola pública. Além da atividade normal de ensinamento, vocês têm exibição de filmes, confraternizações? Sim. Tá? Faz parte também? Faz. A gente tenta criar um aspecto de união ali no cursinho, porque a gente sabe que acaba sendo um período muito difícil. E então a gente acaba fazendo sarau, semana temática, a gente pega um determinado tema e trabalha aí com todas as disciplinas para mostrar que o conhecimento ele foi compartimentado, mas que eles dialogam entre si. E a gente faz alguns passeios, né, com os estudantes, porque a gente entende que é importante conhecer lugares. Muitos estudantes que a gente tem não conhecem São Paulo, por exemplo. Então a gente leva eles para lá, nos museus. A gente levou na Feira do Livro, né? Então tem todo um trabalho que vai para além da sala de aula. O que é muito diferente de um cursinho convencional, digamos assim, que muitas vezes é aula, o aluno vem, assiste e vai embora. Eu ia perguntar justamente se esse era um diferencial dos cursinhos tradicionais. Sim, o nosso a gente faz trabalho de campo, a gente faz os alunos montarem projetos, fazem cartazes, montam aula, seminário. Então é um pouco diferente, né? A interação professor-aluno é muito mais próxima do que no cursinho convencional. A gente não tem tablado, que muitos cursinhos têm, porque a gente não entende que existe uma hierarquia professor-aluno. Né? Existe uma hierarquia talvez no conhecimento específico da nossa área. Mas isso não quer dizer que a gente é mais por conta disso. Né? O aluno tem toda uma carga de experiência que a gente não tem. Que a gente também pode aprender com eles. Eu me lembro quando eu fiz cursinho para a faculdade, já faz um bom tempo, eu fiz o Macpoli, acho que nem existe mais. Né? Acho que não. Era num antigo cinema em Campinas, o professor ficava lá em cima como se fosse um artista, né? Isso. Com aquela plateia lotada. Aula show, né? Como diriam na época. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho seu e de todos os professores voluntários lá do Cursinho Popular Contexto. Eu que agradeço o espaço para a gente poder divulgar e para a gente conseguir mais voluntários, né, mais material e Legal. assim por diante. Muito obrigado. Legal. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação no portal pedefigo.com e até a próxima oportunidade.